Hoje nós vamos falar sobre o papel que a ansiedade traz na nossa vida. Então, muitas vezes quando ela aparece, é um sinal que a gente precisa encarar algo. É um sinal que a gente precisa rever algum medo que está passando do limite. É um sinal que a gente precisa ressignificar algum processo de perda que talvez hoje já não faça mais tanto sentido a gente carregar dessa forma. E uma das coisas muito importantes é o autoconhecimento, a gente compreender essas questões. Boa noite para quem está entrando, boa noite Lucas, Ana, Rafa. Para quem quiser ter acesso ao material, pode. Eu só vou fixar o comentário do Lucas aqui que está me auxiliando. Para receber o material é só digitar a palavra autocura. Hoje foi feito um material específico para essa live e apenas retomando, né? Muitas vezes a ansiedade ela vem como um sinal para que você possa interpretar, entender o que está acontecendo, mas muitas vezes o que a gente faz? A gente foge do sentir, a gente foge de encarar aquilo ali. E antes de tudo, deixa eu me apresentar, caso você a gente não tenha conversado ainda. Olá, Márcia, seja bem-vinda. Elaine. Olá, Patrick, seja bem-vindo. Eu sou a Bruna, eu sou terapeuta integrativa e eu venho me especializando em ansiedade. Então, hoje eu falo com um sorriso no rosto, mas eu já sofri bastante com isso. E eu atendo diariamente pessoas que passam por processos de angústia muito forte, que passam por todos os sintomas que a ansiedade traz. Então, eu elaborei essa live para trazer informações, para a gente desmistificar um pouco ela, porque é algo que acabou sendo meio banalizado. Tudo é ansiedade, mas na verdade tem algumas coisas que a gente precisa compreender e saber aproveitar dela, porque tudo... eu gosto muito do termo, né? Eu até anotei ele aqui para não esquecer de falar, e eu acho que eu vou falar mais de uma vez para a gente fixar. A dose é o veneno, né? Então, tudo vai de como a gente consegue olhar para isso, de como a gente consegue, não pode ser nada crônico, mas de certa forma utilizar como um potencializador para nossa vida. Então, me apresentei e eu vou deixar aberto para que quem queira tirar dúvidas possa ir tirando, mas eu só vou conduzir um pouquinho aqui o conteúdo para eu não me perder e na sequência, se tiverem dúvidas, eu vou esclarecendo, joia? Então, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa ter muito em mente é que a ansiedade, ela é uma emoção comum, né? Tem um bichinho aqui acompanhando a gente, não sei se vocês conseguiram ver daqui pra cá. Então, assim, muitas vezes a gente acaba entendendo que é comum, esse é meu jeito, é uma característica minha, tá tudo bem, né? Só que muitas vezes o que a gente precisa também sentir é aquela situação pré-evento, por exemplo, eu tenho uma viagem importante, eu fico um pouquinho ansiosa. Isso é extremamente normal. Eu tenho uma prova importante e eu preciso ir bem nessa prova, eu quero ir bem nessa prova. É normal eu ficar ansioso. Quando eu olho para uma questão, por exemplo, algo que é novo para mim, eu vou precisar fazer uma palestra, algo que vai movimentar um pouco, vai me tirar da minha zona de conforto, vai te dar ansiedade, é super natural, seria estranho se você não sentisse. Então, até aí, tudo bem, a gente escuta muito sobre isso, mas uma coisa com a nossa rotina cheia, com o ritmo acelerado da nossa vida, a gente muitas vezes perde o foco das coisas que são importantes pra gente e perde também um foco do que é normal, do que é natural. Então, hoje é exatamente isso que eu quero trazer aqui. Quando a ansiedade começa a criar muitos cenários na nossa cabeça, muitas vezes a gente fica muito aqui no mental e a gente não sai para execução, a gente não sai para realização, a gente fica muito e se? E se acontecesse algo? E se, na verdade, aquela pessoa fizesse tal coisa? São um monte de cenários que eles só estão na tua cabeça. Você concorda comigo? Você que às vezes passa por isso, né? Eu acredito que muitos de nós já passamos. É raro hoje em dia quem não tem aí um pouquinho dessa ansiedade. Até porque eu comento, caso essa pessoa não tenha esse quê ansioso, a vida deve ser tão monótona. Porque a ansiedade em nível moderado, ela é necessária, ela traz cor para a nossa vida.
Então, só não pode te travar, não pode te paralisar. E esses ECs que ocorrem na nossa mente, eles são bem maldosos muitas vezes. Eles criam realmente cenários que não condizem com a realidade. E outra, você só vai de fato conseguir saber se você fizer, se você testar. O máximo que pode acontecer é você ter que refazer, mudar, pedir desculpa. Então, é algo que é possível, né? A gente tem hoje um perfil que eu me enquadrava muito, que era o falso calmo. As pessoas olham para esse perfil e elas falam assim, nossa, mas você tá reclamando disso, mas assim, você tem uma aparência tão serena, tão tranquila. Esse é o principal perfil que eu pego no consultório hoje. É claro que tem casos muito mais complexos, no sentido assim, né, a pessoa tá passando por crises de ansiedade fortes e outras questões, mas esse perfil é o perfil que eu mais tenho cuidado, porque aparentemente tá tudo ótimo, tá tudo bem, mas lá dentro tem um vulcão dentro dele, em erupção. Esse vulcão traz muita informação, e essa informação muitas vezes não é colocada da maneira certa, então acaba sendo quase um processo contrário ali. Acaba sendo algo que poderia ser um impulsionador, acaba sendo um paralisador, né? Então, uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade de colocar as emoções dela para fora, de comentar, mencionar, dificuldade com a emoção todo mundo tem, mas tem gente que trava, né? Muitas vezes aconteceu de ter uma perda, aconteceu de ter um relacionamento que acabou não dando certo, e ela entende que aquilo ali é um padrão, e ela não testa de novo, né? Então a gente muitas vezes acaba tendo aí problemas muito graves de ansiedade quando a gente envolve essas questões de perda que não foram resolvidas, né? Entre outras questões também. Mas eu comento muito, né? Esse falso calmo, é importante a gente não julgar o nosso livro, né? O livro pela capa, porque a gente não sabe o que está passando por dentro. Por isso que eu falo, é importante a gente ser gentil com as pessoas, porque a gente não sabe o que cada um está vivendo e cada um muitas vezes está vivendo uma batalha interna, maior parte das vezes silenciosa. E às vezes a gente acha que aqui na internet está tudo maravilhoso, está tudo bem, mas só a pessoa sabe o que ela está realmente passando, né? Então, o que a gente pode interpretar, por exemplo? Poxa, não sei se eu sou ansioso, todo mundo fala disso, mas eu acho que eu não tenho isso aí não. Vamos interpretar aqui, eu anotei alguns tópicos para eu não me perder. Uma pessoa que muitas vezes está falando, ela acaba ficando assim um pouquinho agitada, come as palavras, ela omite alguns trechos de algumas coisas que ela ia fazer. Isso é muito comum quando a gente vai apresentar trabalho, ficar nervoso e começa falando pelo fim e daí se perde. Bem normal isso. Faz também junção de palavras e sons. Então, hoje está cada vez mais comum as pessoas falando de fonos, né? Para que a gente possa falar de forma mais clara, conseguir compreender. Mas, basicamente, se a gente baixar a nossa ansiedade, tirando casos crônicos, claro, a gente consegue falar de uma maneira mais tranquila e entendível para as pessoas que estão nos acompanhando. A respiração de forma errada, né? Então, uma respiração ofegante, uma respiração que não te permite, na realidade, oxigenar o teu cérebro. Que aí é que faz toda a diferença para que você possa, de fato, ter tranquilidade, conseguir racionar de forma correta e transparecer a mensagem que você precisa, né? Seja numa conversa do dia a dia, seja às vezes com uma pessoa importante que você saiu para almoçar, para jantar, conversar sobre tua vida, sobre negócios. Então, pode ser aí para qualquer momento da tua vida. Também tem uma possível gagueira. Tem algumas pessoas que mencionam para mim, nossa, Bruna, eu não costumo ter, mas aí naquele dia em especial eu tive um processo e aí eu me acompanho, fico nervosa e às vezes dou uma gaguejada. Aí quando a pessoa gagueja, ela fica mais nervosa ainda, porque no final das contas é algo que é desconfortável para ela, né? Então, outra coisa, pernas inquietas. Você já viu uma pessoa que tá ali, de repente, assistindo a mesma coisa que vocês estão numa palestra, num evento, e aí essa pessoa começa a ficar batucando o pé. Ela começa a ficar batucando a perna e ela não tá consciente, ela está de corpo presente, mas a mente dela tá sei lá onde. Então, isso é muito comum com perfis ansiosos. A mão também, fica mexendo na mão, fica estralando o dedo, fica mexendo no cabelo. Isso também é muito característica.
Uma outra coisa também, né? A impaciência, a pessoa sempre com pressa. Por exemplo, tá andando no shopping, tá andando rápido. Calma, tá no shopping, vamos com calma. Mas não é uma coisa que a pessoa percebe. E muitas vezes as pessoas perto delas também não falam porque acham que esse é o perfil da pessoa, né? Mas ela está no perfil ansioso, não que ela seja assim. Uma pessoa que não consegue relaxar. Então tá o tempo todo, ela tá ou com livro, ou ela tá com, né, assistindo uma TV, fazendo alguma coisa. Então isso é uma característica muito, muito, muito comum também. Isso é mais comum em homens, tá? Mas não dá pra gente generalizar, porque as pessoas são únicas, mas acaba sendo um perfil um pouco mais de nomenclatura masculina. Os tiques nervosos, né? Então, aquela pessoa que fica ali fazendo movimentos muito rápidos, balançando a cabeça, mexendo a pálpebra de forma um pouco mais, assim, exagerada, fazendo algumas contrações nos ombros, né? Então, acaba sendo algo que você fala, nossa, essa pessoa ela não tá confortável, tem alguma coisa estranha aí, né? E tudo isso tá gerando, na verdade, uma inquietação motora, né? Então, o que tá acontecendo aí? Tá acontecendo provavelmente um processo de déficit de atenção. Você está, mas não está presente, né? Então, se a gente for entrar em algumas outras questões aqui, que não é a minha especialidade, mas só pra gente comentar e finalizar essa questão dos sintomas. A gente pode entrar em síndrome de Tourette, eu não sei pronunciar direitinho. A gente pode falar em transtornos com o espectro autista, também com essas características que eu trouxe. Mas tudo isso quer dizer que o nosso cérebro, ele vai disparar alguns comandos ali, intensos, vamos dizer assim, que vão alterar o funcionamento dos nossos órgãos, né? Então, eles estão tentando mandar alguma mensagem. Então, vamos lá, se eu tô com ansiedade normal, que me faz me mover, que me faz me sentir ativo e bem, tá tudo certo. Agora, quando ela aumenta, ela causa muitos sintomas individuais no nosso corpo. E aí eu gosto muito de falar do iceberg, né? Quando a gente está pensando num iceberg, a ponta aqui são esses sintomas individuais que a gente muitas vezes vai atrás de especialistas. Eu tenho casos de pacientes que falam para mim, Bruna, eu fui parar no pronto-socorro umas 3 vezes, porque eu tava com uma aceleração no coração e daí me mandaram para um cardiologista, do cardiologista me mandaram para não sei onde. E aí assim, cavando mais, a gente descobriu que nada mais era do que a ansiedade. Então é muito sério. E muitas vezes o que acaba acontecendo a gente vai tratando os sintomas de forma muito isolada e a gente não resolve a causa, né? Então, lembrando do iceberg, tô aqui tratando a questão. Teve um dia lá que eu tive uma palpitação, eu acabei indo pro pronto-socorro. Na próxima vez que você precisar ir pro pronto-socorro, você já mais ou menos entendeu o que você tem que fazer, o que eles vão fazer pra você. Você vai ter que tomar um soro na veia, que não sei o que, sabe? Você acaba entendendo que você precisa tomar essa decisão de se olhar e se autoconhecer e compreender o que está acontecendo com você. Porque, de novo, a ansiedade está te trazendo uma mensagem. Qual é essa mensagem? Ela é única. A minha mensagem eu consegui descobrir. Não tem muito tempo, eu consegui interpretar ela, mas assim, a tua história de vida, o teu enredo, ele é único. Eu posso te contar a minha história, mas ao mesmo tempo não é a minha que vai curar a tua. Você consegue me entender? Então, é nesse aspecto que é importante. Às vezes parece assim, né? A Bruna fica falando de sintomas e tal. Só que pra gente poder de fato curar, pra de fato a gente conseguir se compreender, a gente precisa se conhecer. Não adianta a gente querer fugir. De novo o ansioso querendo arranjar atalho, né? Então, uma pergunta que eu quero te fazer, né? Você acha que a ansiedade pode atrapalhar o rendimento intelectual, né, no teu trabalho? Desenrolar uma conversa às vezes com uma pessoa interessante, que você quer quer parecer ali interessante de alguma forma, né? Então a resposta é que assim, a ansiedade ela pode sim trabalhar a favor do nosso rendimento em alguns casos, mas para isso a gente precisa ter 2 fatores muito importantes, né? De novo, essa intensidade dela no normal, que é nessa coisa que me movimenta, não me paralisa. E também pensando que, na verdade, o que eu quero de rendimento com a ansiedade, ele precisa estar em foco. Como que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer isso? Então, por exemplo, assim, eu preciso fazer uma atividade, né? Eu preciso, por exemplo, para hoje aqui, eu precisava terminar de colocar os pontos nos is aqui no conteúdo que eu ia trazer para vocês.
Se eu não focasse nisso hoje, amanhã ia ser tarde demais. Eu precisava fazer hoje. Só que se eu deixasse isso para colocar aqui antes das 19 horas, ali 10 minutos antes, provavelmente não ia dar tempo, eu ia ficar nervosa, eu ia acabar não fazendo a live ou entrando aqui falando groselha. Então, esse tipo de coisa precisa estar coerente, né? Então, para eu poder manter também a minha ansiedade dentro de um nível, dentro de um padrão legal, eu também tenho que entender onde eu tô me colocando. Então, por exemplo, eu não falo alemão. E aí alguém me chama para fazer uma palestra em alemão. E aí? Eu vou topar? Eu vou entrar? Se eu for louca, tiver um intérprete, alguma coisa assim, tá tudo bem? Mas é mais ou menos isso que eu quero levar você a conseguir compreender. Você precisa entender o ambiente que você tá. Você precisa entender as escolhas que você tá fazendo. Porque não é só o externo. Tem muito também das suas escolhas e da forma como você conduz e você aceita todas as coisas que te envolvem. Então, pro perfil ansioso, pra pessoa que tem esse perfil, é muito normal ela elevar a preocupação dela. É quase como um instinto de proteção. E isso, na verdade, é muito benéfico. Faz com que essa pessoa, na verdade, no nível bom, ela seja mais preparada do que outras pessoas. Só que, de novo, tudo no seu enquadramento, né? E o que acontece, né? Quando a gente olha para essa preocupação, vamos pensar num cenário aqui. Existe um receio de fracasso, né? E muitas vezes o ansioso tem isso na veia, né? Então, muitas vezes ele fica ali pensando nos cenários que podem não dar certo, para que ele possa chegar lá e fazer direito. Então, tem aquele que vai com medo mesmo e faz, às vezes erra, às vezes acerta. Tem o que paralisa, né? Então, hoje a gente tá falando no que vai, tá? No que não para por receio. Ele simplesmente entende e coloca como combustível. Isso, esse medo, né? Esse receio do fracasso, ele vai empurrar esse ansioso para que ele consiga entender quais são os gatilhos que ele precisa cuidar, né? Então, esse tipo de ansiedade, show. E aí tem a parte do entusiasmo, que é o inicial ali, para ele dar aquele frio na barriga, aquela motivação. Né? Então, poxa, é um desafio, eu quero, eu vou fazer. Vai ser algo novo para mim, é importante eu fazer dessa forma. Se der errado, depois eu repenso, eu melhoro, então vamos. Tudo isso tudo isso é bom quando o foco, né? O foco está sendo gerado ali na atenção direcionada, né? Então é algo que eu consigo. Então vamos dizer assim, é uma ferramenta positiva para conseguir fazer as atividades que eu quero fazer, mas com baixa tolerância ao erro, né? Então é algo controlado teoricamente, algo que eu consigo ter previsibilidade, algo que eu começo, mas eu sei que tem um meio e eu sei mais ou menos como vai ser o fim, né? Então isso é saudável. Quando a gente tem uma ansiedade muito alta, muitas vezes a gente também tem um estresse muito alto. Esse estresse, vamos dizer assim, de uma maneira lúdica, é como se ele tingisse as nossas experiências de cores de uma forma mais vivida, sabe? É como se eu deixasse, na realidade, tudo muito intenso, muito perigoso. E é aí que começam os problemas, né? Então, se a gente for parar para pensar, a atenção, ela se alimenta do estresse, né? Então, quando eu tô estressada, eu tenho foco, né? Eu sigo aquilo ali. E a nossa memória também. Então, quando eu falo dessa maneira, o que te vem à mente? Quanto mais eu tô estressado, quanto mais eu tô com o hiperfoco, o foco ali, menos memória eu vou ter. E aí, consequência, eu vou ter um monte de outros sintomas que muitas vezes a gente pensa, ah, meu Deus, eu tenho TDAH. Ah, meu Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aquele outro. E no final das contas, você pode olhar com calma, você vai conseguir compreender que o fundo emocional é a ansiedade. Então, muitas fichas caíram quando eu comecei a compreender esse ângulo e por isso que eu tô trazendo aqui dessa forma para você. Eu quero que você pense agora nos momentos mais marcantes da tua vida. Os momentos em que você tem memórias mais sólidas, porque muita coisa a gente esquece. Se você me perguntar o que eu almocei ontem, e se eu perguntar pra você o que você almoçou ontem, provavelmente você vai falar pra mim que você não lembra. Ou talvez até você lembre, mas assim, no decorrer dos dias a gente vai perdendo um pouco desse detalhe. Mas o que é marcante, a gente lembra. Então, por exemplo, no dia que eu tirei minha carteira de motorista, eu lembro detalhes. Eu quero que você pense em um momento que foi marcante pra você. E esse momento, muitas vezes, ele tá ligado a um processo estressante, né? Então,
E também está acompanhado de um quadro de ansiedade. Então, no momento lá que eu estava dirigindo o carro para poder passar na baliza, eu tinha feito macete. Eu coloquei direita, esquerda, direita, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, foi um momento marcante, uma coisa importante pra mim, porque eu falei, não, com 18 anos eu quero ter carteira, e deu. E você deve ter os teus momentos também. Então, mas aquilo foi uma ansiedade gostosa, depois que passou, né? Porque no dia passei mal pra caramba. E entre outras coisas também. Então, quando a gente pensa nisso, em memórias marcantes, a gente pensa em processos, por exemplo, né? A formatura da gente, que é um momento importante, o casamento, ou, por exemplo, quando a gente entra para algo ruim, né? Uma perda que você possa ter tido. A gente pode falar de um possível assalto, de algum tipo de violência que aconteceu ou que você presenciou. A gente pode falar também de um desastre natural, né? Dependendo do lugar onde você mora aí, pode acontecer alguma coisa que você não tem controle. Então, tudo isso faz com que você, de certa forma, guarde essas memórias e elas sejam marcantes para você. É importante eu mencionar para você que o nosso cérebro ele sempre vai atribuir relevância, né? Aí, esses eventos que são extremos, esses eventos que são marcantes e que são emocionalmente intensos. Então, a gente sempre vai trazer aquilo que de alguma forma marcou a gente positivamente ou negativamente. Né? Isso vai ficar fixado quase, vamos dizer assim, fica fixado nas nossas memórias celulares, né? Quase como um registro no nosso DNA. E quando a gente olha para algo grande, né? Assim, por exemplo, eu quero muito... Ai, meu Deus, eu vou tornar isso público, vai ficar complicado para mim. Mas, por exemplo, alguns anos atrás eu era uma pessoa muito tímida e eu não gostava nada de ser a pessoa que é o destaque, assim, tipo, no sentido de puxar atenção, chamar atenção e tal. E aí eu comecei a estudar muito sobre palestra, né? E aí eu falei assim, não, um dia eu vou ministrar um TED Talks. E naquela época aquilo era tão distante pra mim, né? Ainda hoje porque eu não tenho nada marcado. Mas eu falava, gente, que loucura, isso é muito louco. Mas assim, quando a gente pensa em algo grande, quando a gente realmente quer algo grande, as coisas vão acontecendo e vão te levando pra esse projeto dar certo. Então assim, longe de dar certo ainda o TED Talks, mas eu já fiz algumas palestras nesse meio tempo. E o que eu quero dizer com isso não que você também tem que dar palestra, nada disso, mas que você precisa enfrentar o teu medo. Porque assim, se a gente quer algo grande, não importa, eu tô dando aqui falando de algo grande pra mim, mas eu poderia ser, por exemplo, fazer uma viagem de carro sozinha, poderia ser conseguir sair de casa sem ter crise, poderia ser uma infinidade de coisas. Eu quero que você pense no teu universo. E o que eu quero muito é que você também analise que para você conseguir dar esse passo, para você conseguir fazer esse algo grande, você vai ter que aprender a jantar com a ansiedade. O que isso quer dizer? Você vai precisar compreender ela. Você vai precisar entender que ela é importante para você. Você vai precisar entender como ela funciona dentro do teu organismo. Porque para mim ela é uma coisa, para você ela pode ser outra. Então, ela é muito grande, ela é muito abrangente e ela é útil. Então, a gente precisa sim olhar para ela com carinho. E esse termo de jantar com ansiedade eu acho muito interessante porque a gente faz isso com pessoas íntimas, né? A gente bate um papo cara a cara com pessoas que a gente quer aprender, que a gente quer dividir. Então, eu gosto muito dessa ideia. E aqui é importante relembrar, né? Eu já falei bastante, mas eu quero reforçar que a luta contra a ansiedade, ela precisa ser o transbordar dessa ansiedade. Não o fato de ter ela, e sim o desequilíbrio dela. E todo o processo, né? Todo o estresse que é exagerado e sem fim, ele é fonte das doenças físicas e também das emocionais, né? Quando a gente fala do emocional, a gente traz muito para a questão só emocional. Mas não, ela pode levar a doenças físicas se o estresse, né, se todo o processo estiver muito grande. Imagina que você tem uma perda no começo da tua vida, logo depois acontece outra. Acontecem várias questões aí, você não vai tratando, simplesmente você vai deixando para depois, enfiando embaixo do tapete. Esse é o problema. E muitas vezes também é importante a gente mencionar, né, que esse cérebro constantemente ansioso é insustentável, né? Ele gasta muita energia. E também ele acaba realizando pouco. Então entra a questão que eu mencionei agora há pouco, né? Tudo é a dose,
né? A dose é o veneno. Então eu posso, na verdade, te trazer algo que seja super benéfico, como eu posso te trazer algo que seja muito complexo e te envenenar, né? Então, bom, se você caiu aqui de paraquedas e você não sabe o que é Seven Healings, eu vou comentar de forma muito breve, mas caso você queira saber em detalhes, escreve aqui embaixo nos comentários autocura, para que você possa receber um material com as informações detalhadas, tá bem? Então vamos lá. Se eu tiver que te falar de uma forma resumida o que é a Seven Healings, né? A Seven Healings, ela é capaz de entender o que a tua ansiedade está querendo trazer de sintoma, de mensagem para você. Porque como eu falei, tem certas coisas que eu consigo lembrar, tem certas coisas que eu sei o momento em que aconteceu comigo e eu entendo que aquilo foi marcante, né? Muitas coisas eu sei nomear, mas a questão não é nomear. A questão é você conseguir compreender como você se sentiu naquele momento. E é exatamente isso que a Seven Healings faz, através do meu processo, né? Então eu te ajudo a você conseguir compreender essas memórias que muitas vezes estão te deixando num perfil de pessoa que você muitas vezes nem tem escolha. Simplesmente você está sendo levado, você está seguindo um padrão. Então, é através da sessão que eu consigo trazer para você, né? Você traz a tua queixa, por exemplo, Bruna, tô com ansiedade, angústia, medo, e eu vou te trazer as informações que o teu corpo, através dessas memórias celulares, estão liberando nessa sessão, tá? Para eu poder te explicar de forma mais detalhada, eu tenho um vídeo no YouTube, depois eu posso te encaminhar, caso seja do seu interesse, mas assim, é importante você compreender, né? Que nós somos uma tríade, nós somos mente, corpo e psique, né? Na verdade, corpo, mente e alma, né? Eu acabo sempre trocando alma e espírito. Então, primeiro, né? A minha mente, ela tá conectada com tudo que eu penso, tudo que a maneira como eu reajo às coisas, mas o meu corpo, que é a matéria, ele muitas vezes está reagindo ao que minha mente está pensando. Então, não tenho como ter um corpo saudável sem uma mente saudável, né? E quando eu falo de alma, muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas tem alguma coisa relacionada à religião? Absolutamente não. Não é um processo de hipnose, não é um processo religioso, é um processo onde a gente consegue compreender, através das memórias, de transgeracionalidade. O que é isso? Você e eu, todos nós, a gente precisou ter um pai e uma mãe. E eles também têm registros dos nossos avós. Então, a gente vem com essas questões. E muitas vezes, bom seria se a gente pudesse ter heranças, né? Vou resolver questões de heranças financeiras. Mas muitas vezes não. A gente vem com encrencas. A gente vem com questões que são muito grandes e muito pesadas. Então, a Seven Healings, através do meu processo, ela tem esse poder de te ajudar a compreender. Porque às vezes você tá com uma ideia fixa de que é alguma coisa, mas chega dentro do processo e na realidade é algo que tava lá no teu inconsciente, que quase sempre eu falo aqui, 95% da tua mente é inconsciente. Então, a gente acha que a gente sabe de tudo, mas na realidade a gente tem muita informação obscura, escondida, que é para proteção, né? Então, dentro do processo terapêutico, eu consigo desativar o escudo protetor que estava ali te protegendo. Isso é um assunto belíssimo para um outro momento, a gente falar sobre segurança, né? A segurança demais também não é benéfica, né? Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Bom, quero deixar dito aqui, né, nessa live, que dentro desse material que eu tô disponibilizando, depois essa live vai ficar também salva, e para quem quiser também pode digitar autocura, pode digitar eu não aguento mais, pode digitar ansiedade, pode digitar cura, que eu vou mandar um material explicando sobre esse processo. Mas eu quero deixar, né, bem claro aqui que eu trabalho com 3 perfis de processos hoje, tá? Primeiro deles, dentro do processo terapêutico, você pode sim optar em fazer uma sessão avulsa, né? Eu sempre vou te mostrar que é importante a gente fazer o processo de 4 sessões. Nosso corpo é uma cebola, não vou entrar em detalhes, mas a gente vai trabalhando camada em camada. Então, em uma única sessão, vai trazer resultados? Possivelmente, mas ainda a gente não vai chegar na raiz. Então, quase sempre uma questão mesmo de você conseguir entender aquele teu sintoma a fundo. Então, tem essa opção, né, de avulsa,
Porém, eu sempre ofereço o plano, né? Então, hoje o meu plano à vista, ele tem 5% de desconto. Dentro desse material tem tudo detalhado para você poder ver. Um outro ponto é você fazer isso 4 vezes, né? São 4 sessões no total, o plano todo. Então, você vai pagando por mês. Você faz em 4 vezes sem juros. Eu trabalho com parcelamento inteligente. Esse parcelamento inteligente não vai pegar o teu saldo do teu cartão. Ele vai, na verdade, tirar como se fosse uma mensalidade. Todos os meses o valor de R$450, que é o valor da sessão. Essa é uma sessão que não é uma sessão só de conversa. Ela tem a aplicação da técnica e ela tem todo um estudo por trás. Então, ela segue um padrão, tá? Caso você fale para mim, Bru, eu quero muito fazer, mas nesse momento não tenho como, meu financeiro tá um pouco, né, tem outras prioridades e tal, tranquilo, a gente pode fazer em 12 vezes de R$180, tá? Dentro desse material, você pode também acessar os links para que você possa entender ali certinho o que está incluso, como é que funciona e também já efetuar a sua compra, tá? Esse mês a gente tem 15 dias pela frente, eu acredito que eu ainda tenho 1 ou 2 horários na agenda, então se você tiver aí realmente uma necessidade que você está querendo encarar, parar de achar culpados e realmente olhar para você, aproveita essa oportunidade. Se você tiver dúvidas, tem ali o nosso WhatsApp também para você tirar as suas dúvidas. E vai ser um prazer te acompanhar nesse processo e nessa jornada. Até a próxima!